Já estamos de volta aqui no Missão 360, o intervalo passa rapidinho e a gente já tem mais histórias para compartilhar com vocês. Mas antes disso, a gente vai mostrar algumas igrejas aqui que a galera tem mandado suas fotos. E se você quiser conhecer uma igreja adventista bem pertinho da sua região, da sua casa, é muito fácil. Entra no site encontraumaigreja.com.br e você vai encontrar uma igreja adventista bem pertinho do seu endereço. E a gente começa aqui nas igrejas de hoje com a Igreja Adventista de Barcarena, fica no Pará, no Brasil. A próxima igreja é a Igreja Adventista de Boa Esperança, fica no Morro do Chapéu, na Bahia. Quem mandou foi a Beth, um grande abraço, Beth. Temos também a Igreja Adventista de Princesa Isabel, fica na Paraíba. Quem mandou foi a Jaqueline, obrigado Jaqueline. Igreja Adventista Novo Porto Velho, setor 8, Buritis, Rondônia. Pastor Adiel, muito obrigado, Pastor Adiel. Igreja Adventista Entre Rios, fica na Argentina. A Micaela Cabreira mandou aqui pra gente. E a última igreja de hoje é a Igreja Adventista Central de Sinop, no Mato Grosso. Fica aqui no Brasil também, quem mandou foi o Joe Bass. E a gente vai agora para o Laos, saber como um grupo de adventistas se preocupa profundamente com as pessoas doentes ao seu redor. Veja como esse carinho e esse cuidado com a saúde tem impactado positivamente as pessoas naquela comunidade. Em Laos, os adventistas estão realizando o ministério de cura de Jesus. Os membros da igreja na cidade de Siêng Quang atendem às necessidades físicas da comunidade e as pessoas veem o amor de Jesus por meio deles. Uma das práticas mais usadas pelos adventistas é a massagem terapêutica. Eles recebem treinamento em técnicas de massagem e tiveram sucesso no tratamento de uma variedade de problemas de saúde. Muitos pacientes viajam longas distâncias de suas aldeias nas montanhas para serem atendidos, mas nem todos os aldeões podem viajar à cidade, então os adventistas se unem para visitá-los. As estradas normalmente são ruins, mas os membros da igreja estão determinados a chegar nas aldeias. Um problema de saúde encontrado entre os habitantes das montanhas é a doença do sangue chamada talassemia. Requer que os pacientes recebam transfusões de sangue. Infelizmente, muitas pessoas nesta região são diagnosticadas com esta doença. Os adventistas fazem tudo o que podem para apoiar os pacientes e seus familiares. Eles convidam os aldeões para se tratar na cidade e, em muitos casos, ajudam a pagar as despesas de viagem e as transfusões de sangue. Atualmente, eles apoiam 42 pacientes, mas o número continua crescendo. É comum que as famílias aceitem a oferta dos membros da igreja para ir ao hospital. E quando os familiares não têm onde ficar, o pastor abre sua própria casa para quem precisa de acomodação. A humilde casa do pastor só pode acomodar 1 ou 2 famílias de cada vez. As pessoas dormem no chão onde houver algum espaço. Quando o paciente vai ao hospital, os membros da igreja fazem uma visita para saber como estão. À medida que as famílias conhecem os adventistas, muitos pedem oração. Eles perguntam por que os adventistas são tão bondosos e prestativos. E muitos deles começam a frequentar a igreja como resultado de ouvir sobre Jesus. Esta congregação ganhou mais de 60 membros nos últimos anos, e alguns deles andam até 50 quilômetros de moto para ir à igreja todos os sábados. Por meio do método de cura de Cristo, os adventistas no Laos estão agindo como mãos de Deus alcançando as pessoas ao seu redor. Por favor, ore por seus esforços para mostrar o amor e compaixão aos doentes. Ore para que os membros da igreja em Siêng Quang consigam enfrentar os desafios todos os dias. Em sua visão sobre as 3 mensagens angélicas que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 14, o apóstolo João escreveu: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O que nós encontramos aqui? O evangelho eterno seria proclamado a cada parte do mundo. Atualmente, com uma população de aproximadamente 1,375 bilhão de pessoas, em virtude da grande diferença cultural e dimensão territorial, a China é, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios missionários em nosso planeta. Hoje, no entanto, o cristianismo tem avançado naquela enorme nação ainda impactado pelos anos de serviço de um grande missionário que dedicou sua vida
por aquele país. Hudson Taylor nasceu em 1832 na Inglaterra, em um lar metodista, onde recebeu uma grande influência espiritual de seus pais e avós. Seu pai, que trabalhava como um farmacêutico, tinha uma enorme preocupação com a condição espiritual da China. E sempre que tinha oportunidade discutia com amigos como poderiam fazer alguma coisa por aquele enorme país. De tanto ouvir sobre o assunto, quando Hudson Taylor tinha apenas 5 anos, ele disse para o seu pai: quando eu crescer, eu vou ser um missionário na China. Mas apesar dessa afirmação, quando ele se tornou um adolescente, pela influência negativa de alguns amigos, ele se afastou dos caminhos de Deus. Mais dos 17 anos, a semente que havia sido plantada quando ele era ainda uma criança floresceu. Ele finalmente se entregou completamente a Cristo e começou a se preparar para o sonho da infância. Ele começou então a estudar mandarim e medicina, a fim de estar preparado para o campo que em breve ele serviria. Em 1853, agora com 21 anos, ligado à Sociedade de Evangelização Chinesa, Hudson Taylor partiu de navio para a China. E após 6 meses de viagem, ele finalmente chegou em Xangai. Não demorou muito para que Hudson percebesse que a grande deficiência era a proclamação do Evangelho no interior, na parte interna do país. Por essa razão, ele começou o seu trabalho distribuindo literatura e porções da Bíblia nas vilas ali ao redor de Xangai. Ao fazer isso, ele percebeu que as pessoas olhavam para ele com muita desconfiança por causa da maneira que ele se vestia. E nesse momento ele decidiu adotar os costumes locais e começou a se vestir como um chinês, incluindo deixar o seu cabelo crescer para fazer uma trança, como os outros chineses faziam. E agindo assim, ele conquistou o respeito dos chineses, mas também a crítica de outros missionários ocidentais que achavam uma atitude que era completamente tola. Por motivos de saúde, após 7 anos de serviço na China, Hudson Taylor ele precisou voltar para a Inglaterra, com tristeza no seu coração porque ele teve que sair do campo missionário. E todos os dias ele orava ali diante do mapa da China, suplicando ao Senhor que outros missionários pudessem ser enviados para aquele país que ele aprendeu a amar. Durante esse período que Hudson ficou ausente da China, ele fez a revisão do Novo Testamento para o mandarim e escreveu diversos artigos sobre as missões na China. E por estar ativamente ali engajado no recrutamento de missionários, Hudson Taylor percebeu a necessidade de uma agência de missão que apoiasse e treinasse esses novos missionários no interior da China. Foi com esse propósito que a missão para o interior da China foi fundada. Em 1866, Hudson Taylor, sua esposa Mary, 4 filhos e 24 missionários embarcaram para a China para dar continuidade ao trabalho que ele havia começado anos atrás. Nos próximos 3 anos, sua filha mais velha, um dos seus filhos, um bebê recém-nascido e a sua esposa morreram de cólera. Mesmo diante dessas provações, ele não desistiu e continuou seu trabalho em terras chinesas. 5 anos depois, em 1871, ao visitar o restante dos seus filhos que haviam sido enviados de volta à Inglaterra, ele encontrou uma outra missionária na China, Jenny Faulding, com quem ele se casou e em seguida retornaram ao campo missionário. Enquanto Hudson Taylor caminhava pelas colinas e vales do interior da China, ele pensava em milhares de pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Constantemente ele orava a Deus pedindo mais missionários. E durante os próximos anos, Hudson ele viajou pela Europa, América e Austrália. E em cada lugar ele falava da necessidade de mais e mais missionários para a China. Para ele, cada homem, cada mulher, cada criança da China era importante. Durante 51 anos de serviço na China, Hudson Taylor estabeleceu 20 estações de missão. Trouxe aproximadamente 1.000 missionários estrangeiros para servir ali no interior da China. E ao redor de 700 missionários chineses. Ele arrecadou mais de 4 milhões de dólares pela fé, sem fazer pedidos formais. E participou de maneira direta na conversão de aproximadamente 125 mil chineses. E tudo isso foi possível pela fé e paixão que esse homem tinha por aqueles que não conheciam Jesus. Extraordinário, não? O apóstolo Paulo afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Há uma missão a ser cumprida. E você, hein? O que tem feito por ela? Que bela mensagem através da vida de Hudson Taylor. Muito obrigado, pastor Kleber, mais uma vez com belas histórias aqui pra gente. E você é o nosso convidado especial para continuar com a gente aqui na programação da TV Novo Tempo. E semana que vem a gente tem mais histórias de missão aqui no Missão 360 e eu espero por você. E lembre-se, Deus tem uma missão para a sua vida também.